onde vem o dinheiro? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus alunos dos anos iniciais nas aulas de educação financeira. E eu confesso que eu amo ouvir as respostas deles. E neste vídeo eu vou te mostrar, professor, como trabalhar essa temática que muitas vezes parece muito delicada, mas que é fundamental quando a gente fala de educação financeira na escola. Oiê, eu sou a professora Vanessa de Oliveira, professora de Educação Financeira, há 8 anos na Educação Básica. E neste canal, professor, toda semana tem vídeo novo para você aprender a trabalhar com a educação financeira de maneira criativa e dinâmica na sua sala de aula. Então, corre para se inscrever, professor, é muito rapidinho, ó, é 1 segundo, 2 segundos no máximo, e você fica por dentro de tudo que está chegando. Como eu disse no início do vídeo, professor, se tem uma coisa que eu amo perguntar para as minhas crianças dos anos iniciais é: de onde vem o dinheiro? É muito engraçado, porque depende ali da faixa etária, se são os mais novinhos, se são os mais velhos, mas eu já ouvi que o dinheiro vem do banco, que o dinheiro vem do caixa eletrônico e que o dinheiro vem do trabalho. E foi pensando nessas respostas que eu desenvolvi um projeto com os meus alunos sobre trabalho. Um assunto muito importante da gente discutir desde muito cedo. E no vídeo de hoje eu vou te contar como que eu fiz isso e como foi todo este trabalho. Bom, professores, como eu disse, essa é uma pergunta que sempre permeou as minhas aulas de educação financeira e eu decidi trabalhar ela um pouquinho mais a fundo. Então, eu desenvolvi um trabalho com os alunos do 5º ano do ensino fundamental, eles têm entre 9 e 10 anos, sobre essa temática, trabalho. E para começar, eu trouxe essa pergunta, que era uma pergunta que já vinha há muito tempo ali com esses alunos, sobre de onde vem o dinheiro, e ali eu ouvi sobre trabalho. Eles me disseram que o dinheiro vinha do trabalho. E foi aí que eu decidi discutir um pouco mais essa questão do trabalho ali com eles, as crianças de 10 anos. Então, eu comecei com aquela questão básica: o que eu quero ser quando crescer? Então, os alunos fizeram desenhos sobre profissões que eles têm vontade de ter, de ser ali no futuro. Então, é uma atividade muito básica, muito simples, mas que tem muita intencionalidade. Porque logo depois que os alunos fizeram esse desenho sobre as profissões, eu fiz uma brincadeira envolvendo diferentes profissões. E aqui, quando eu falo diferentes profissões, professores, eu de fato busquei diversificar as profissões. Porque muitas vezes as nossas crianças têm a ideia de profissão algo muito do senso comum: médico, advogado, dentista e algumas outras profissões que fazem parte do nosso dia a dia, muitas vezes não aparecem nessas discussões, nesses diálogos com as crianças. Então eu fiz aquela brincadeira muito conhecida que é o quem eu sou, que você pega um pedacinho de papel, coloca aqui na testa e precisa adivinhar qual é o nome que está escrito aqui. E eu fiz sobre profissões. E foi muito legal, porque tinham algumas profissões mais conhecidas: médico, dentista, bombeiro, engenheiro, professor, mas também tinham outras profissões que muitas vezes não aparecem de primeira, quando a gente fala, quando a gente faz um desenho sobre uma profissão que a gente deseja seguir no futuro. Então, eu consegui explorar outras profissões: cozinheiro, faxineiro, porteiro, youtuber, empresário, enfim, eu coloquei várias profissões e foi muito legal ver os alunos se envolvendo nessa brincadeira. Primeiro, porque eles gostam, é uma brincadeira, então chama a atenção, gera a participação. Mas algumas profissões, né? Então, secretário, astronauta, algumas profissões difíceis deles até mesmo conseguirem dar dicas para os colegas. Então, foi muito legal. E depois desses 2 momentos, do desenho
da profissão que eu desejo ter no futuro. E a brincadeira sobre profissões que existem atualmente, a gente chegou no momento de discutir sobre a importância das profissões no dia a dia. E aqui foi muito legal porque eu propus para eles pensarem sobre a importância de toda a profissão. Então, por que que tal profissão é importante? Por que que a profissão A? Por que que a profissão B? A profissão C? Enfim, a gente fez uma aula muito legal com essas discussões. E o meu intuito era esse: mostrar para os alunos a importância de todas as profissões no nosso dia a dia, para o funcionamento das nossas coisas, para o funcionamento da sociedade como um todo. Então, ali eu já comecei a ouvir coisas muito interessantes desses alunos ali de 9 a 10 anos de idade. A partir dessas discussões sobre profissões, eu iniciei uma aula escrevendo na lousa a palavra trabalho e pedi que cada aluno rapidamente pensasse o que vinha na sua cabeça quando eles ouviam a palavra trabalho. Gente, foi muito legal o que nós construímos juntos. Então, eu escrevi a palavra no centro da lousa e eu fui construindo um mapa mental coletivo a partir das respostas dos alunos. Então, saiu de tudo que vocês possam imaginar. Então, saiu salário, dinheiro, dedicação, esforço, cansaço, CLT, autônomo, enfim, saiu uma série de palavras e isso durou uma aula. Então, durante 40, 50 minutos, a gente ficou discutindo o que os alunos entendiam por trabalho. E ali foi muito legal ver o que aquela criançada de 9, 10 anos pensa sobre o trabalho. Porque antes da gente falar sobre o trabalho, eu preciso ouvi-los. Porque eles não chegam cru em sala de aula, eles chegam com várias vivências a respeito do trabalho. E ali a gente foi construindo um significado junto para trabalho. E a gente entendeu, depois de muita discussão, que o trabalho, ele é uma forma da gente ser no mundo. Então, uma forma de eu estar no mundo, de eu contribuir com a sociedade, para além de um salário, de uma forma de existência, de poder ter o meu dinheiro para comprar as coisas que eu preciso, o trabalho também é uma forma de eu contribuir no mundo com as minhas habilidades. Então, isso foi uma construção que eu e o quinto ano fizemos, né? Então, duas perspectivas do trabalho. Uma forma de eu conquistar o meu dinheiro para ter as coisas que eu preciso e as coisas que eu quero, e uma forma de, através das minhas habilidades, contribuir para o mundo. Só que eu não parei por aí, prof. Sabe por quê? Porque como eu comecei a ouvir na construção do mapa coletivo coisas como CLT, autônomo, eu aproveitei para adentrar no mundo das modalidades de trabalho. Aqui é uma temática sensível. Eu sinto que é sensível até para nós adultos. Mas eu falei, eu vou levar isso para o Fundi 1, porque as discussões que a gente teve até aqui mostraram que isso é possível. Então, a gente começou a trabalhar as modalidades de trabalho. Então, eu expliquei para eles o trabalho formal, adentrando no mundo da carteira de trabalho, do CLT, de direitos trabalhistas. Falamos sobre o trabalho informal, autônomo, voluntário e doméstico. Escolhi essas modalidades porque é o que fazia sentido ali para minha realidade. Foi assim, gente, muito, muito legal. Então, de uma maneira muito simples, mas com muita intencionalidade, a gente conversou sobre os prós, sobre os contras. Uma coisa que eles trouxeram muito para mim, que eles já veem e ouvem na internet, é a questão daqueles vídeos virais. CLT ou PJ? A gente conseguiu juntos construir uma ideia sobre isso, né? Então, o que significa ser CLT? O que significa ser PJ? Prós, contras, o que a gente tem hoje, como que as coisas funcionam. Então, mesmo ali com crianças de 9 a 10 anos, a gente conseguiu construir
uma compreensão, um significado para essas modalidades muito bacanas. É claro que à medida que a gente for avançando, principalmente ali no Fundo 2 e no ensino médio, eu vou voltar a falar sobre isso, com um grau de profundidade um pouco maior, com informações mais complexas. Mas ali, para os anos iniciais, essa discussão de trabalho ela é muito importante e é suficiente ali para aquela faixa etária. Então, discutir sobre as profissões, discutir sobre trabalho e as suas modalidades, chegando até no trabalho voluntário e doméstico, que é uma modalidade de trabalho muito importante também, que muitos vivem, outros ainda não. Então, foi muito, muito bacana. E o mais legal, professor, desse projeto, dessa sequência de aulas que eu desenvolvi ali com o quinto ano, foi valorizar o trabalho. Eu queria, acima de tudo, que os alunos fossem capazes de sair dessa sequência didática muito mais sensíveis e críticos ao trabalho ao redor deles. Que eles, de fato, entendessem a importância de cada um deles, que eles valorizassem cada um deles e tivessem um outro olhar para isso que faz parte da vida de todas as pessoas, de todas as famílias. Então, eu acredito que sim, que eu consegui alcançar esse objetivo, trabalhando de uma maneira muito simples, com pouquíssimos recursos, como vocês viram, mas focando muito nas discussões, na condução, professor, das discussões. Os anos iniciais, eles participam muito das aulas, isso é uma característica das crianças. Então, o nosso papel como professor que ensina educação financeira nos anos iniciais é a gente conseguir mediar, trazer pontos, ouvir os alunos e ir costurando tudo isso, para que a gente possa, né, formar pessoas, formar cidadãos muito mais responsáveis pela sua vida financeira, entendendo ali os impactos individuais, mas também os impactos coletivos. Como eu sempre falo, né, falar sobre trabalho com as crianças não é apenas falar sobre profissões, mas falar de escolhas, falar de prioridades e falar do impacto das nossas ações no nosso dia a dia. Agora eu quero saber aqui, professor, me conta nos comentários se você já trabalhou esse tema com seus alunos, se você tem vontade de trabalhar, e eu vejo vocês no próximo vídeo.